MOA ou MRAD? Essas duas siglas já te confundiram na hora da compra ou na hora de regular a sua luneta? Então fica aqui nesse vídeo que em poucos minutos eu vou te mostrar que isso não é um bicho de sete cabeças. A maioria dos atiradores compra uma luneta em MOA ou em MRAD e chega na hora de regular, tu fica com aquela dúvida: quanto que uma retícula mexeu? O que significa MOA? O que é MRAD? O que isso vai mudar na hora do meu tiro? MOA e MRAD, tem alguma diferença? Nesse vídeo de hoje eu vou te explicar isso. O que é MOA? O que é MRAD? Se tem alguma diferença? Como isso se encaixa para o uso em Red Dot? Pessoal, agora a gente vai falar o que é MOA, tá bom? MOA, pessoal, é a nomenclatura de minuto de ângulo. Mas, Gabriel, quanto que é um MOA? Pessoal, um MOA equivale a 1,047 polegadas, isso a 100 jardas, tá? Mas como a gente não utiliza nem polegadas para unidades de medição e nem jardas, a gente vai fazer a conversão e é algo bem simples, tá? Fazendo a conversão, um MOA equivale a 2,9 centímetros a 100 metros, tá bom? Eu já tô te cuspindo esse número tudo redondinho para te facilitar na hora do cálculo, tá bom? Mas, Gabriel, muita gente não utiliza 2,9. Realmente, e nem aqui a gente vai se basear em 2,9 nas contas, tá? A gente vai estar se baseando em 3 centímetros para facilitar e o ponto de impacto não muda muito, tá? Na verdade, muda quase nada, quase zero. Então agora a gente já sabe que em 100 metros o ponto de impacto que vai alterar em um MOA é 3 centímetros. Gabriel, e como eu faço para minha LPVO que tem 1.2? Como eu faço para minha luneta que tem 1.4 até 1.8 de MOA? Pessoal, a conversão também é bem simples. Como a gente já tem um número base, a gente vai seguir esse número base, tá bom? Então, em 100 metros, o ponto de impacto vai se mexer 3 centímetros. Isso em 1 MOA. Agora, em 1.2 MOA em 100 metros, a gente vai fazer a divisão. Então, vai dar 1.5 centímetros a 100 metros. Agora, Gabriel, eu tenho uma luneta 1.4. Quantos que vai dar? 7 milímetros, porque a gente fez a divisão desse 1.5, tá? Então vai dar aproximadamente 7 milímetros de diferença desse teu ponto de impacto, tá bom, pessoal? A dúvida que fica mais na cabeça do operador: tem diferença entre MOA e MRAD? Pessoal, não tem diferença. Os dois são unidades de medidas como quilômetros, velocidades, são unidades de medida. Ou seja, não vai ter uma diferença expressante e não tem uma qual é a melhor e nem pior. São unidades de medida. Falei que os dois não tem uma diferença entre de qual é o pior e qual é o melhor, porque, como eu mencionei anteriormente, são unidades de medida. Mas, pessoal, como eu falo para todos os clientes aqui da Aventurar, cada cliente precisa de um tipo de luneta, porque cada cliente tem um tipo de uso. E a lógica persegue também a mesma em MOA, ou MRAD, ou MIL, como você preferir chamar. Lunetas que têm a clicagem em MOA vão te dar um ajuste mais preciso, porque quanto mais MOA tu tem, menos o teu ponto de impacto vai se mexer. Como eu disse no exemplo, 1.4 a 100 metros ele vai dar uma diferença de 7 milímetros, é muito pouca. Já em 1000 radianos, pessoal, como a gente vai trabalhar sempre com a multiplicação de 10, em distâncias maiores, a diferença de ponto muito maior do que em MOA. Resumindo tudo isso, se tu curte atirar em distâncias maiores, eu te indicaria a MOA. Se tu gosta de média até curta distância, eu te indicaria o MRAD, tá? Agora a gente vai entrar nos cenários dos Red Dots. Vamos supor que você entra lá no Mercado Livre, na Shopee, e vê um Frenzy da Vector 6 MOA, ou 2 MOA, ou 3 MOA. O que isso vai afetar? É o mesmo caso que as lunetas? Pessoal, no caso dos Red Dots, vai mudar o quê? O tamanho do ponto. Tu lembra que um MOA a 100 metros equivale a 3 centímetros? Então, esse 2 MOA, ele vai cobrir o teu alvo maior, por justamente ter esse ponto maior de 2 ou 3 MOA, tá bem? Nos Red Dots não tem a mesma lógica das lunetas, que seria mais o foco em regulagem. Seria totalmente o foco destinado ao tamanho do ponto do dot. A dica de ouro que eu quero te passar aqui nesse vídeo
é que se tu tem uma luneta em MOA ou em MRAD, sempre se baseia, a diferença desse centímetro do teu ponto que ele vai dar na X distância, sempre se baseia em 100 metros. Os exemplos que eu te dei aqui foi tudo se baseando a 100 metros por justamente facilitar na hora do cálculo, né? Então a gente sabe que em 100 metros o MOA vai ter 3 centímetros. Tá em 200 metros, a gente vai fazer a multiplicação disso, que vai dar 6 centímetros. Ah, Gabriel, mas eu quero em 50 metros. Então a gente vai dividir para diminuir. Então vai diminuir um pouco o valor, dando 1,5 centímetros, tá bem? A dica de ouro se baseia em sempre que tu quer saber a diferença do ponto de impacto da tua luneta, comece se baseando por 100 metros para ficar muito mais fácil essa tua conta. Resumo da ópera. MRAD serve mais para o operador que curte tiros a curta e média distância. MOA já é para aquele tipo de operador que gosta de uma precisão extrema. E o MOA do Red Dot serve somente para tu estar identificando o tamanho do ponto dele. Se ainda tu tem alguma dúvida sobre esse assunto, bota tuas dúvidas aqui no comentário abaixo, ou melhor, clica no link da bio aqui do canal e pode estar me chamando pelo WhatsApp.